Salve aí, turma! Sejam bem-vindos aqui à nossa casa do Sensei Otaku Nerd, né? Trazendo a 109, conforme prometido já. E olha só o tamanho. Ela manteve agora, né, a partir da 109, esse tamanho formato magazine. Aqui, Herói Gold, com Homem-Aranha, Arquivo X e a nova temporada, Hércules, Yu Yu Hakusho, Alien Ressurreição, Sandra Bullock, Evangelion, Zellzords e logicamente olha só o que arrebenta nessa capa aqui, Guerra nas Estrelas, tudo sobre a exibição especial, as novas cenas, os novos efeitos especiais, os novos monstros e o George Lucas aqui explicando por que recriou o clássico, né? E um pouco aqui também do Street Fighter 3, vamos lá? Olha aí, ó, o que já vem de imediato, já muda um pouco o editorial, né, a partir dessa edição, com um do André Forastieri. E aí, ó, ele fala aqui, ok, lá vai. Primeiro, a má notícia, o preço da Herói está subindo bastante, de R$ 1,95 para R$ 3,50. Né? E vem aquela coisa, né, gente, do que eu já tinha comentado em outros vídeos, em relação ao porquê, né, que se manteve, teve que aumentar o preço para manter um formato desse, justamente por causa do preço de papel, né, os custos da impressão e tudo mais, que realmente já estava aí refletindo muito nas demais publicações também. E de acordo aqui, né, nesse editorial, falando que a tendência de crescimento durante 97 era realmente, né, aumentar esses custos. Mas em geral, a grande parte aqui fala que as bancas comprovaram, né, que a maioria dos leitores prefere a Herói grande. Eu gostei pra caramba, como eu já tinha comentado, e realmente ficou legal. E trazendo aqui, ó, justo Sandra Bullock nessa primeira aqui, e ela foi cotada para ser uma Lois Lane, ok, do filme do Superman que ia ser dirigido pelo Kevin Smith, né? Mas a gente sabe que não foi bem essa realidade em relação à produção do Superman que apareceu, que era o Superman o Retorno, não era a Sandra Bullock. Mas aproveitando, falando dela aqui, no Speed 2, a Sandra Bullock, ela contracenou com o Keanu Reeves, o Velocidade Máxima, né, e o Velocidade Máxima 2 com o Jason Patric, de Sleepers, outro camarada que mandou muito bem, mas o filme, apesar da presença do William Dafoe, que ficou um psicopata sempre bacana, né, de ver, o filme não foi muito legal, não. Mas enfim, né, cara, saiu a produção, rendeu alguns tostões ali para cada um, né, mas sem sombra de dúvida a beleza de Sandra Bullock ali já era algo a mais. Trazemos aqui então, olha a notícia daquela época, gente, lá em 97, Sega compra a Bandai. Isso aí para abalar as estruturas. A Sega, uma das maiores fabricantes de videogames do mundo, como o Mega Drive e o Saturn, simplesmente comprou a Bandai, a maior fabricante de brinquedos do Japão. Gente, eu nem sei como é que tá realmente essa realidade, né, olhando assim nos dias de hoje, porque a Bandai tá aí, né, firme e forte. Agora que ela pertence à Sega ainda, realmente eu não sei. Aqui mostra um novo desenho do Hulk. Esse desenho aqui do Hulk, ele é bacana, tá? E tem um encontro também do Superman e o Darkseid na série animada, né, que passava na Record. Clássicos voltam, para falar nisso, né, aqui na TV Record, mostrando desenhos como Gato Félix, Snoopy, o Clube da Luluzinha, né? E aqui, bicho, mostrando algumas coisinhas de curiosidade. Uma delas, falando aqui sobre o 4º ano da temporada de Arquivo X, que já veio cheio de novidades e realmente estava bacana. E o David Duchovny, nessa época que eu estava namorando a Téa Leoni. Eu tinha comentado no outro vídeo sobre a série dela, né, The Naked Truth. E eu tinha até escrito lá, na verdade eles foram casados. Mas na época estavam namorando e tal, e né, o relacionamento gerou mais ali pra frente um casamento. Tiveram filhos, mas não estão juntos mais não, já tem um bom tempo. Aqui tem um comentário da Gillian Anderson, aqui, é muito doloroso ver informações erradas sobre você e sua família na imprensa, reclamando dos tabloides sensacionalistas americanos.
aquelas fofocas e outras coisas, né, gente? Agora aqui é sacanagem. Encontros que não gostaríamos de... Aí mostra. Lorenzo Lamas, o Kevin Sorbo, né? Esse aqui tá muito escuro para saber, mas tá assim, ó. Reno Reigns, que é o nome do personagem do Renegado. E o... Ah, é o Tarzan. Tarzan, o novo Tarzan. A procura do condicionador perfeito. Afinal de contas, como no meio de tanta poeira, selva, criaturas mitológicas, eles conseguem manter o cabelo tratado como se fosse Miss Universo. Nossa! Aqui sacaneou, viu? Uma capa, vamos dizer, um pôster bem bacana aqui dos dois, de Arquivo X, que ficou bem legal pra mim. Aqui mostra, já ia virar a página esquecendo, ó, tem aqui mostrando os designs do novo desenho do Speed Racer que estava para sair naquela época, completando seus 30 anos. E a Herói, ela mostra mais, ela chegou, eu não lembro se passou no Fox Kids, eu vou dar uma olhadinha e mando aqui para vocês, onde que passou essa nova animação, não sei se foi Fox Kids ou Cartoon. Cara, ficou bonito assim visualmente, mas eu prefiro muito aquela coisa da nostalgia, do primeiro anime, né, que eu tive a experiência de assistir. E aqui falando sobre Street Fighter 3, né, um novo jogo, aí, a New Generation, na seção Games da Herói. Com mais aqui, ó, de Conquest of the New World, o Sorted Planet, Call Your Dorks, aqui do Beavis Butthead. E olha para você ver, né, nessa mesma página jogou aqui, ó, uma parte Games e a parte TV. Na parte TV trouxe o Action Man, passava no SBT de manhã com o Dragon Ball, que detonava com o programa da Xuxa, de acordo falando aqui, ó, em relação à audiência. Aí sobre os velhinhos aqui, ó, mostrando o desenho do Pica-Pau mais uma vez sendo exibido. Melrose uma vez por semana, né, Tele1 ali. E o Rei voltou, aquele desenho japonês do King Kong, que passava também, que eu achava bem legal. Era bem a lá Moby Dick de Hanna-Barbera e Godzilla também, né? Aí aqui finalmente tinha saído em vídeo o filme do Arnold Schwarzenegger, do Um Herói de Brinquedo, né? Nós temos aqui também, Estúdio com Warner, aí na parte shopping. Olha só para vocês verem, fizeram 3 colunas nessa edição, mostrando um pouquinho de tudo, sobre vídeo do lançamento, sobre o shopping, os artigos, né? Referente à cultura nerd geek. Mostrando aqui também uma coletânea das Guerreiras Mágicas de Heihachi em CD. Ultra e Bop. Qualquer um que se diz fã de seriado japonês deve assistir Ultraman para poder dizer que tem no mínimo de conhecimento do assunto. Afinal, é o maior herói do Japão. Realmente, não tem nem o que dizer. E aqui um pouco do cinema. Aí já as primeiras fotos do Alien 4, né, Resurrection, aqui com a Winona Ryder e a Sigourney Weaver. E a título de curiosidade, na época lá, 70 milhões de dólares foi quanto Spielberg gastou na produção do The Lost World, que foi o segundo Jurassic Park. E aqui uma citação do Joel Schumacher: enquanto eu dirigir os filmes do Batman, George, aí no caso George Clooney e o Chris O'Donnell serão Batman e Robin. Eles são perfeitos para os papéis. O problema, na minha opinião, não foi a questão do elenco, foi justamente a direção, né? Como foi levado, isso aí arrebenta, cara. Arrebentou muito esse filme do Batman e Robin. Aqui sobre Correio, uma reflexão da semana do Elvis. É muito difícil ser um astro, mas vou fazendo o que posso. O Elvis, meu Deus do céu, falava cada zoeira, tá? E aqui tínhamos pessoas de São Paulo, Cariacica, lá do Espírito Santo, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, São Paulo mais uma vez, São Paulo, desenho bacana aqui da Psyla, que esse bem bacana também da Sailor Moon e a Sailor Mars, de vez em quando elas davam uma arranhada uma com a outra. Aqui falando mais sobre a série Hércules, que realmente está um sucesso na televisão, muito bem recebido pelos fãs de série, e logicamente aqui mostrando, né, a Guerreira Xena, que logo também teve a sua série própria, depois de umas participações especiais na série do Hércules, que ficou para mim bem legal. E ela ficou assim também independente, né, de Hércules, uma série muito bacana de se ver. E já tinha aqui, ó, Hércules, né, nos seus especiais ali para vídeo. Foi justamente num deles aqui que a China aparece. Finalmente o Yu Hakusho, aí escrito aqui, até que enfim, Marcelo Del Greco apresenta a maior novidade japonesa
da TV. Realmente, né, cara, chamou-se muita atenção por se tratar que no primeiro episódio o protagonista morre, né? E aí mostra as suas aventuras uma vez que ele é colocado à prova para ser ressuscitado e se tornar o grande detetive do mundo espiritual, ok? Com todas aquelas aventuras acompanhadas aí pelo Kuwabara, Kurama e o Riei, que realmente o anime foi muito legal. Mas o que mais popularizou ele realmente foi a dublagem. Nossa, esse posterzinho aqui, ó. Eita, gente. Esse pôster aqui, ó, quem é fã aí de Star Wars, tá ligado que isso aqui foi no Retorno de Jedi, naquele pega pra capar. Tanto que quem tava na Millennium Falcon não era nem o Han, né, o U2, eles estavam lá no planeta, lá em Endor, né, passando o Huawei lá pra tentar desligar o campo de força da Estrela da Morte. Cara, velho, essa cena aqui foi muito legal. Lembra aí do Almirante Akbar? Aquele cara de peixe? Ah, essa cena aqui é bem legal. E aqui justamente para falar sobre as curiosidades do relançamento de Star Wars no cinema, justamente com as suas cenas colocadas ali, essas remasterização de som, qualidade de imagem, que realmente ficou muito bom. E bicho, rendeu um sucesso da reexibição deles no cinema, que para quem gosta, cara, ficou um show à parte. Que esse desgramado aqui morre e me trazem ele, cara. Nossa, já tinham trago ele, uma explicação que pra mim não tem nada a ver lá no Universo Expandido, quando ele escapou daquele bicho. Mas do jeito que eles mostraram na série Boba Fett, meu Deus do céu, que porcaria, foi não. Você gostou? Beleza, segue o jogo. Mas foi ruim. Tá? Muito bacana o universo de Star Wars. Aí aqui mostrando, olha que legal, ó. Uma parte aqui sobre qual é o império do Lucas, né, em relação aos seus estúdios de efeitos especiais, né, a Lucasfilm licenciado, tudo aqui, ó. Eu lembro quando tinha alguns jogos, né, que já mostrava essa logo aqui, ó, se mexendo, que o bonequinho já virava um Jedi ali com um sabre na mão, bem legal. Aqui mostrando o que o George Lucas, né, tinha em seu poder. Até falando aqui, ó, uma curiosidade, o Lucas produziu os 3 filmes do Indiana Jones e recebeu 77% dos lucros, algo em torno de 100 milhões. Aí aqui ó, tem a Lucasfilmes, né? O bicho camarada tava também um pouco à frente do tempo, não assim, pensando só nos filmes, né, cara? Tinha o seu estúdio também, a Industrial Light Magic também era dele, que era responsável por muitos efeitos especiais em demais filmes também. Bem bacana. Aqui, ó, mostrando umas cenas, né, em relação à anterior e quando ela foi melhorada e encaixando-se novas cenas, né, cara, que ficou pra mim bem bacana. Aqui, ó, aquela cena do deserto, encaixaram-se essas cenas assim, ó, tá, que antes era só os troopers. Em relação assim, ficou muito bacana. Os detalhes você ter assistido a primeira versão e essa, para você poder ter uma noção ali de qual que era a diferença. Agora, no geral, visualmente, pô, era gritante. E eu tô falando de VHS, não tô falando nem de DVD, que ainda não tava assim não, tá? Aí aqui mostrando os maiores momentos da Industrial Light Magic de 75 a 97. Um compilado aqui, ó, das produções dele, ó, com a criação da câmera de controle de movimentos, a sequência de genes do filme Jornada nas Estrelas 2. Olha para você ver que coisa. Tem muita curiosidade aqui legal. Trazendo sobre New Genesis Evangelion, que é um anime mecha muito bacana, na minha opinião. Complexo, não é engraçado, mas tem hora que você não sabe se você fica rindo ou chora por causa desse Shinji aqui, mas numa grande parte você quer bater nele, tá? Você quer dar uma porrada, mas enfim, é para você entender mais sobre a relação dele, pai, mãe, mais pra frente, a Rei, a Asuka e demais membros, justamente num enredo, cara, que pega uma coisa assim, bicho, como se os anjos, né, como é chamado as criaturas que chegam à Terra, tem que ser enfrentados pelos Evas, né? E os anjos aqui no caso são inimigos, né, da humanidade. Só que o enredo não é uma coisa assim tão simples, tem muito mais além ali, né, para ser explicado aqui rapidinho. Mas recomendo muito e, cara, para você assistir Evangelion uma vez só é meio complicado de entender tudo. Lembrando que você tem que ver a série, tem que ver os especiais que saíram, né? E os filmes finais também, que é o que fecha
a história. Mas merece muito, muito aquela conferida para quem é fã de animações ou do gênero mecha, assim, né, cara? Com as suas histórias. Para mim ele é muito bom, mas ele é bem complexo. Aqui mostrando um pouco mais sobre o poder Zell-Zord ali dos Power Rangers Zell, mas trazendo aí os novos Zords. Cara, os robôs de All Ranger, né, cara, que dá para você reparar tanto a cor viva deles aqui, ó, dá para você reparar, ó, né, que quando joga na parte Power Rangers, se você assistiu, você nota uma diferença assim enorme, cara. Bicho, era muito gritante aquilo ali. Que eram justamente as cenas japonesas aproveitadas, né, para a série no seu estilo americano. Aqui trazendo sobre o Homem-Aranha e falando sobre a saga dos clones, aquela bagunça, né, que foi gerada com o nosso Aracnídeo. E tem uma entrevista, né, desenrolando até a saga dos clones vai dar um nó na cabeça dos sons Aracnídeo. Para explicar melhor a história toda, Odair Braz Jr. entrevistou com exclusividade Ralph Mack, um dos editores do Aranha, né, nos Estados Unidos. E aqui tem algumas perguntas a respeito da saga, ok? Olha, uma cena bacana do Peter com a Gwen Stacy, que eu já falei que ela é a minha, vamos falar, Spider-Girl favorita. Bem legal. Temos aqui uma promoção do Aranha, né, sobre uns vencedores, sobre um concurso que deram para a galera poder desenhar e mandar, né, uns desenhos do Homem-Aranha. Receberam milhares de cartas, né, mas tem uns desenhos bem legais, o cara aqui, ó, de São Paulo, da Paraíba, Pernambuco. Os camaradas capricharam muito bem, estão de parabéns, e ficaram muito legais. E fechando essa edição 109, aqui o Arquivo Herói trazendo um dos maiores atores de história do cinema, que é o próprio Harrison Ford, aqui encarnando, né, nessa imagem o grande Indiana Jones, e aqui inesquecível Han Solo, né, trazendo aqui, falando um pouco sobre a vida do Harrison Ford, né, a profissão de ator, o nascimento, ele é de 42, signo de câncer, esposa, falando aqui filhos, e uma filmografia de 66, olha pra você ver, não é, ó, viu, até 97, e na televisão, partes que também que ele fez, né, participação desde 1970, e teve também em 1993 aquela série do Jovem Indiana Jones, né, que ele fez uma ponta. Aqui falando um trabalho dele no teatro e comerciais, né. Cara, aquele Força Aérea 1, filmaço pra mim, com ele, né, o Blood Runner também eu achei legal pra cá. Indiana Jones é foda. Tem a Testemunha, acho que é com a, não sei se ele é a Susan Sarandon, uma outra, não, acho que Susan Sarandon, acho que é o Cliente. É uma outra mulher lá que fazia. É um filme que ele estrela, que eu achei bem legal. Deixa eu ver, A Costa do Mosquito, de nome eu não lembro. Acima de Qualquer Suspeita é muito legal. Tá? Jogos Patrióticos também. O Fugitivo, ali com Tommy Lee Jones, né, gente? Filmaço. O Perigo Real Imediato, outros também maravilhosos. Esse Sabrina, eu acho que é uma da secretária lá, acho que era, esqueci o nome da atriz, chegou a passar muito, né, na sessão da tarde. Então, assim, ele teve muitos outros papéis, né, cara, em que deu para ele trabalhar um pouco mais, não apenas a sua pinta de herói, né, de aventureiro. Não, teve outros que teve como ali uma oportunidade de ele mostrar a sua interpretação, que para mim ficou bem legal. E aqui fechando, né, essa edição com finalmente essa minissérie que mostra tudo que você sempre quis ver sobre aquele confronto DC versus Marvel. Atenção nessa imagem aqui, que logo logo eu falarei um pouco mais, tá, nas edições que vierem aí da revista Herói. Tá, continuando aqui então essa saga, ok? Dividindo com vocês, compartilhando com vocês como que foi saindo ali a revista Herói, desde o seu formatinho até essa formação aqui, ó, essa forma definitiva, né? Até quando se teve um grande ato ali, 1998, mas ali a gente vai falando no decorrer dos vídeos, tá bom? Obrigado por vocês estarem comigo aí até agora, espero que vocês tenham gostado bastante. Não esqueçam de curtir, compartilhar e explorem o canal do Sensei Otaku Nerd Forever. Deem uma olhada nos vídeos da revista Herói, muito mais que tem também lá de conteúdo, tá bom? Valeu demais aí, até a próxima.